10 de novembro, está no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando os efeitos do primeiro ano da reforma trabalhista. O advogado Piraci Oliveira falando a respeito de tributação sobre distribuição de lucros, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meireles, que abordou as questões econômicas do petróleo, além dos benefícios que ele traz à indústria e à sociedade. Estamos no ar. Simples. 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Olá! No programa de hoje falaremos sobre um tópico bastante importante para o pequeno e médio empresário e que certamente passaremos por ele em 2019. Eu falo da distribuição de lucros que até esse momento é isenta. Então, dependendo do próximo plano tributário, do próximo programa tributário, esse assunto poderá ser alterado. Muito bem, empresas do Simples e do lucro presumido podem distribuir lucros? Sim, e para isso há duas maneiras. A primeira é aquele percentual do lucro presumido, que tanto para o Simples quanto para o próprio lucro presumido, em serviços, por hipótese, é 32%. Então eu posso simplesmente pegar 32% do meu faturamento no lucro presumido ou no Simples, tributo todas as obrigações incidentes sobre esse faturamento e o que sobra entre 32% e a tributação eu distribuo de maneira isenta dentro do próprio exercício até como antecipação. Esse é um ponto. O outro ponto é lucro contábil. Então, empresas do Simples e empresas do lucro presumido podem distribuir lucro contábil de forma isenta, bastando que para isso haja, então, obviamente, contabilidade idônea e que identifique o valor exato do lucro contábil que pode ser distribuído. Muito bem, no lucro real, a sistemática é mais fácil, porque todo lucro contábil é distribuível, obviamente, depois da tributação do imposto de renda calculado de forma ajustada. Muito bem, a distribuição de lucros deve ser, por regra, proporcional às cotas ou às ações. Então, um empresário que tem 30% da participação societária receberá 30% do lucro a ser distribuído. Essa é a regra. É possível que haja uma distribuição desproporcional ao capital social? Sim, basta que haja então a previsão desta possibilidade no contrato social e que haja deliberação que por unanimidade autorize a administração a distribuição de lucros desproporcionais. Se eu tenho 70% do capital de uma empresa e vou receber menos do que isso de lucro distribuído, em favor de um sócio minoritário, eu tenho que, obviamente, concordar. Evidentemente que o minoritário concordará, mas eu que estou sendo prejudicado, eu que estou perdendo cotas em relação à distribuição de lucro, tenho que concordar de modo expresso. Não havendo a concordância expressa, esse valor distribuído pode ser entendido como prolabore ou como uma doação, então haveria a tributação do ITCMD. São situações que a gente tem que tomar muito cuidado no dia a dia. Muito bem, distribuição de lucro é feita com recibo, o recibo é contabilizado em conta específica de adiantamento no ativo e depois, quando isso vai para a situação em definitiva, redutora do patrimônio líquido, redutora de lucros a distribuir ou lucros acumulados. Muito bem, em relação à distribuição de lucro, era o que brevemente tínhamos a falar. Estaremos de volta nesse programa, tão logo tenhamos o plano desenhado e aprovado pelo Congresso. Até lá! Wolfgang Amadeus Mozart foi um compositor e pianista austríaco, mestre do classicismo, considerado um dos músicos mais influentes e destacados da história.
Ele nasceu em Salzburgo e faleceu em Viena, com apenas 35 anos de idade. Quando Mozart tinha 4 anos, compunha pequenas obras de dificuldade considerável. Aos 6 anos, tocava com destreza ao violino, além de ter uma inesgotável capacidade de improvisar frases musicais. Mozart começou a escrever sua primeira sinfonia no ano de 1764, quando tinha apenas 8 anos de idade. Essa, você sabia? A reforma trabalhista completa agora, 11 de novembro, um ano de existência. E vale a pena nós analisarmos aí o que houve de bom e de ruim em relação a essa reforma trabalhista, se realmente ela é efetiva e se está funcionando. É verdade que se frustrou um pouco quanto à geração de postos de trabalho. Se esperavam até 2 milhões de novos postos gerados por conta da reforma trabalhista, quando na verdade, com dados do CAGED, se constata que nesse período mais ou menos 370 mil novos postos foram gerados. Acontece que nós ainda não saímos da crise e, portanto, o simples fato de se gerar postos de trabalho e não aumentar o número de demissões já é um dado positivo dentro da situação que nós temos, porque há muito mais ainda a ser implantado não só no campo trabalhista, para que possamos ter empresas mais produtivas e gerar ainda outros postos. Muita coisa se colocava da precarização em relação aos contratos de trabalho, mas também vimos que isso não aconteceu da forma como foi tão anunciado e alardeado. Na verdade, houve uma maior aproximação entre trabalhador e empregador, onde eles podem compor a questão do parcelamento das férias, a questão de bancos de hora individual e mesmo acertos sobre verbas rescisórias ou algumas verbas pendentes também podem ser negociadas diretamente entre empregado e empregador e muitas vezes até com assistência do próprio sindicato. Isso tudo gerou uma redução significativa no número de ações trabalhistas propostas na Justiça do Trabalho nesse último ano, permitindo que se julgue efetivamente o que deve ser julgado, as demandas realmente legítimas ou importantes. Por outro lado, redução do acervo que existia no passado diante da demora que vinha para se dar conta de todos os processos em andamento. Então, a Justiça do Trabalho, estatisticamente, também foi bem sucedida e acabou com muitas lides temerárias quando se coloca um ônus para aquele que é a parte vencida. Por outro lado, a possibilidade também de composição entre empregado e empregador acaba com as famosas casadinhas, medidas que nós sabemos absolutamente ilegais e ilegítimas, mas que eram realidade. Por isso, a Justiça do Trabalho agora está sendo utilizada efetivamente para julgar processos relevantes e importantes na defesa dos direitos dos trabalhadores e, por vezes, também dos empregadores. Nesse ano, muita lacuna ainda há a ser preenchida, muitas questões controvertidas ainda são submetidas aos tribunais do trabalho e até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, a exemplo da contribuição sindical. E é verdade também que há ainda muitas questões, muitas dúvidas sobre própria aplicação de alguns termos da lei. E nesse sentido, devemos destacar a importância da negociação coletiva de trabalho, sejam as empresas com os seus sindicatos, no caso do acordo coletivo, e mesmo as negociações entre sindicato patronal e sindicato do trabalhador. Muitas lacunas, muitas questões que foram colocadas ao início da reforma trabalhista estão sendo solucionadas agora nessas negociações coletivas. As convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho estão regrando, disciplinando essa proximidade entre capital e trabalho, de maneira que realmente tenhamos uma reforma trabalhista que funcione, onde se privilegie a negociação, o entendimento, o diálogo e não o conflito. Portanto, nesse sentido, o SINP vai continuar trabalhando, buscando aprimoramento na legislação trabalhista, buscando essa questão do diálogo, uma forma de maior integração entre capital e trabalho. Esse sim será um dos meios fundamentais para superarmos a crise e continuar na geração de emprego e renda, com trabalho formal, mas também de forma absolutamente legal e racional.
Entrevista da semana. Hoje o nosso tema é petróleo e gás e as oportunidades de negócio para você, micro, pequeno ou médio empresário. O tema será abordado pelo engenheiro João Carlos Meireles, que muito nos honra com a sua participação. Muito obrigado, honrado estou pelo convite. O senhor poderia nos contar um pouquinho do histórico de petróleo e gás no estado de São Paulo? Cury, e pequenos, médios empresários industriais, microempresários, é uma honra estar aqui nesse programa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é extremamente importante nós desvendarmos esse setor com um gigantesco potencial, que é o potencial do petróleo e do gás no mundo inteiro, aqui para São Paulo. Nós, toda a vida, não consideramos muito o petróleo como uma parte fundamental da atividade do Estado. Ele estava muito mais concentrado no Rio de Janeiro e, embora o Estado de São Paulo tenha 4 refinarias e seja o maior consumidor de petróleo. Entretanto, recentemente, nos últimos 5 anos, as grandes descobertas de jazidas de petróleo e gás estão na plataforma continental, no pré-sal de São Paulo. São as maiores? São hoje as maiores que estão em curso. E hoje já mais de 50% do petróleo brasileiro está sendo produzido no pré-sal, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que isso significa também royalties, benefícios para os municípios e para os estados. Então, com esta retomada, com a revalorização da Petrobras, a Petrobras passou por aquelas vicissitudes de roubalheiras, aquilo é caso de polícia, não tem nada a ver com Petrobras. Petrobras é uma entidade nacional da maior importância, do maior orgulho para esse país, e que agora retoma uma atividade em nível, chamando outras petroleiras mundiais. Os últimos leilões trouxeram petroleiras mundiais e eu estou chamando a atenção disso, porque para o empresário que nos assiste aqui, Cury, é extremamente importante ele saber o que isso vai trazer de oportunidade para ele. Ou seja, nós estamos agora retomando toda a indústria de São Paulo, que estava quase desativada, fabricante de equipamentos ultra sofisticados para petróleo, equipamentos, por exemplo, que ficam a 2.500 metros, 3.000 metros, no fundo do mar, comandado por robôs, por um sistema tecnologia. Altíssima tecnologia, muito mais do que 4.0. Isso está sendo novamente fabricado em São Paulo. Voltou-se a fazer isso. Vamos voltar a ter que dar apoio a barcos que dão suporte a esses barcos que estão a 200, 250, 300 quilômetros mar adentro. E isto significa voltar a dar uma demanda de micro, pequenos e médios empresários industriais para suprir essa cadeia. Então, o petróleo significa, hoje, nós já somos autossuficientes de petróleo, embora não estejamos mais autossuficientes no refino. Por isso que nós estamos com este problema de importar diesel, importar gasolina. Então, há uma nova era do petróleo e, mais do que isso, essa nova era importa no uso de um subproduto, que é parte dessa exploração, que é o gás natural. Nós precisamos de gás natural para gerar energia elétrica em complemento àquelas usinas hidroelétricas que não temos mais novas. E até termos energias renováveis que todos queremos, solar, eólica, de biomassa, nós vamos durante mais 20 ou 25 anos usar energia do gás, gerando energia elétrica. Esse projeto já foi aprovado e está em implementação. Está em total implementação. Nós já temos hoje um grupo de empresas aqui em 2 grandes campos, guardem esses nomes, de Carcará e o Irapuru, são mega campos de petróleo que hoje estão sendo explorados por uma gigantesca empresa norueguesa chamada Statoil, juntamente com a Exxon. A Petrobras também tem uma participação no campo de Irapuru, junto com outras empresas. Ou seja, são investimentos de 15, 20 bilhões de dólares. Fantástico. Que tem que estar produzindo, Cury, até 2023. Eles anunciaram isso na Bolsa de Nova York. E isso significa uma demanda gigantesca de uma coleção de serviços, máquinas, equipamentos
que a pequena empresa, sem dúvida nenhuma, será parceira. Ou seja, o futuro do petróleo e gás em São Paulo e no Brasil é de plena prosperidade. Absoluta prosperidade e com esse conceito de uma ampla cadeia produtiva que vai, evidentemente, uma mega empresa que está perfurando lá a 6, 7 mil metros de profundidade. Ela precisa de porca-parafuso, precisa de pino, de bucha, de uma montanha de outros, eu estou simplificando, Claro. de produtos que a nossa pequena empresa produz. Claro. E que pode produzir com a alta qualidade que produz para suprir a média empresa que faz montagens, a gigantesca que complementa a montagem e que leva isso para o Que são fundo os do mar. nichos de negócio Exatamente. para os pequenos empresários de uma forma geral? Que nós queríamos, Curi, dizer o seguinte, que a crise que nós estamos passando não pode abater o nosso ânimo, pode abater o nosso caixa, pode nos criar dificuldades, mas nunca a vontade do empresário de fazer. O empresário é um bravo e, portanto, a crise vai ser superada. É um herói nacional. O Banco Central publicou as expectativas para este ano e o ano que vem. Este ano de um crescimento de 1,5%. Não é muita coisa, mas é crescimento. Sim. Não é mais... Sobre uma base deteriorada, Pô, mas pelo menos começa a crescer. Mas, meu Deus do céu, começou a crescer. E a expectativa de todos os especialistas que fazem esse boletim do Banco Central é de que o ano que vem estejamos crescendo a 2,5%. Portanto, persistência é o mais importante. Isso é fundamental. Isso o empresário é por natureza, não é? Agora, quais são os grandes desafios para que isso ocorra? Porque estamos falando de investimentos gigantescos, estamos falando de tecnologia de ponta, estamos falando de produtos essenciais para o desenvolvimento da economia, que sem petróleo, gás, energia elétrica e outros não existe aquecimento econômico, nem que haja um aquecimento não se consegue produzir. Mas quais são os grandes desafios para o setor para que isso ocorra? Hoje é um desafio de natureza fundamentalmente de garantias econômicas, regulatórias e jurídicas para que haja investimento. No setor de petróleo, isso já se destravou. A grande dificuldade é como é que você transforma isso em oportunidades aqui em terra. No mar está definido, isso vai ser feito, mega navios que estão aí fazendo essa exploração. Como é que nós fazemos para trazer esse gás? São dutos que são 250, 300 quilômetros no fundo do mar até chegar aqui à costa para que você tenha o gás. Esses são as grandes dificuldades. E, no fundo, a regulação, para que a gente tenha este gás servindo para gerar energia e este diesel e esta gasolina superando a importação que hoje estamos tendo, por isso esse preço elevado que temos de gasolina e diesel hoje. Isso está diretamente ligado à renovação da Repetro? Não, o Repetro é uma parte disso. O Repetro diz respeito apenas ao conteúdo nacional. Havia uma discussão no passado que exigia que houvesse uma grande parte de peças, partes, equipamentos nacionais, que nem sempre era possível. E muitas vezes não havia condições de desenvolver porque havia uma produção muito mais barata em algum outro país. Isso já foi ajustado, já está resolvido, apenas ficou uma pendência ainda só para a Petrobras. E hoje não é só a Petrobras, é Petrobras e um conjunto enorme das maiores petroleiras do mundo. Como é que as pequenas empresas, nesse cenário, elas podem contribuir ativamente para o desenvolvimento do Brasil e na área de petróleo e gás? Como subfornecedoras, claro, fornecedoras, distribuidoras, usuárias. Na sua visão, como engenheiro especializado no tema, como é que o senhor vê essa oportunidade? Curi, evidentemente, primeiro como consumidores, que serão sempre consumidores de diesel, de gasolina, de óleos e assim por diante. Segundo lugar, para organizar-se, o SINP pode ajudar nesse sentido, a identificar que cadeias produtivas que produz este equipamento, aquele equipamento, para que a pequena empresa possa ser supridora. Evidentemente, ela dificilmente vai estar suprindo diretamente para uma mega plataforma oceânica, que não é o caso. Mas ela seguramente pode ter componentes naqueles grandes fornecedores que vão fornecer. Então haverá uma política de conteúdo de produção local? Já há. Essa é a nova definição do novo Repetro, que já está definido pelo governo e que permitiu destravar
desta discussão e isto já está permitindo esta enorme retomada. Nós já temos indústrias aqui em São Paulo gigantescas, já produzindo, não só para o nosso pré-sal, para aqui, mas também exportando equipamentos. Agora, existe um calendário plurianual de novas licitações. Isso será benéfico na sua avaliação? Isso trará problemas? Isso aumentará a concorrência? Qual a sua visão dessa nova política? Veja bem, Cury, eu acho que tem uma coisa que é importante nós entendermos e o nosso pequeno empresário entender. Nós temos urgência urgentíssima em usar o petróleo, por uma razão muito simples. O mundo inteiro está querendo que não se use mais petróleo daqui a 40, 50 anos. Então, como nós temos uma quantidade gigantesca de petróleo e gás, nós temos urgência para utilizá-lo. E é essa política que o governo federal acabou adotando, o Ministério de Minas e Energia está adotando. Vários leilões, já tem leilão programado para 2019, previsto para 2020, porque quando você começa a exploração num poço, se ele for muito rápido e se ele já tiver muita expectativa de informações prévias, ele vai demorar 5, 6, 7 anos para começar a produzir. Então nós temos que agora concentrar esforços para que isso aconteça e abrir perspectivas justamente para que equipamentos, máquinas e isso tudo vai refletir também na produção de veículos, na produção de caminhões especializados, isso e aquilo, que na verdade é uma fronteira de oportunidades para a pequena indústria. Que é um dos grandes sustentáculos da nossa indústria. Da nossa indústria e da economia brasileira. Exatamente. O que é que vem a ser o REAT? O REAT é um programa que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética para a reativação dos chamados campos marginais e campos terrestres. Nós temos campos no mar, que tem um nome em inglês, e outros campos na terra. E, sobretudo, são aqueles campos que existem na Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, e que estão com baixíssima produção. Hoje é uma política que a Petrobras, que é dona de alguns, passe para privados, que são ultra competentes, e numa escala menor se retome uma atividade importante, onde o micro e o pequeno vão ser supridores, e que vai produzir uma parte de petróleo que está lá sem poder ser tirado, porque a Petrobras está tirando uma quantidade brutal de petróleo aqui no mar, não quer mais trabalhar com esses pequenos poços em terra que constituem o REAT, é o programa. Engenheiro João Carlos Meireles, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. É uma pena, Cury, que o tempo seja a dimensão do homem, na verdade, é isso que nós temos aqui. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos diante de uma perspectiva tão espetacular do país, com a questão do petróleo, com a questão das energias renováveis, com a aprovação pelo Congresso Nacional de uma nova regra para energia de biomassa, para fazer etanol, para misturar na gasolina, para consumir puro, para fazer biodiesel, para fazer querosene de aviação, a partir de etanol, de cana-de-açúcar, de óleo combustível, ou seja, uma enorme fronteira de oportunidades. E a fronteira do Brasil, que hoje se expande pelo país inteiro, sejam as fronteiras verticais das regiões industrializadas como São Paulo, que é o uso de tecnologia, sejam as fronteiras horizontais, que é a ocupação de novos territórios, abrem um espaço gigantesco para derivados de petróleo, de energias renováveis e, sobretudo, para que o pequeno empresário esteja atento a tudo isso, para que ele seja um dos atores desse novo processo de desenvolvimento do país. Engenheiro João Carlos Meireles, nós agradecemos muito a sua participação, ao esclarecimento público de oportunidade de negócios para micro, pequenas empresas em todo o território nacional e ao seu brilhantismo. Obrigado pela sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!